Alô, internautas do Contagem Regressiva. Estamos aqui mais uma vez, você já sabe, meu nome é Cláudio Fernando Ramos, professor de filosofia do CDF. Vamos resolver uma questão de filosofia. Bom, mas fazendo uma análise bem rápida aí da prova, né, no geral o que aconteceu, vocês percebam que o Enem até chegou a me surpreender, porque ele voltou a mais de 2000 anos atrás e pegou uma questão de Platão, veja bem, uma questão de Platão, onde a ideia, né, ou a teoria do mundo das ideias, formulada pelo filósofo Platão, né, que pegou esse viés de Parmênides, contrapondo-se à ideia de Heráclito, coisa que inclusive eu falei na sala de aula, porque Heráclito fala do devir, de que tudo está em mudança constante. Parmênides fala da permanência, o ser né? As coisas não podem deixar de ser porque isso é contraditório, inclusive para a mente, ou principalmente para a mente. E Platão, pegando mais desse viés de Parmênides, acabou criando lá então a teoria do mundo das ideias. Também teve Descartes, um filósofo moderno, aí já está dentro da expectativa, né? E teve também Kant, um filósofo também do iluminismo, muito mais contemporâneo, inclusive, que Descartes. Então, até aí, nenhuma surpresa. Mas nós falamos um pouco também de Kant. Quem teve no CDF, pegou a apostila, vai encontrar uma imagem de Kant lá. E uma outra, que é a que eu vou resolver com vocês agora, que é Maquiavel, que também foi contemplado durante as aulas, tá certo? Vamos dar uma olhada na questão aqui e vamos ver o que o Enem nos trouxe. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio, entre parênteses aqui, nos permite o controle sobre a outra metade. Vamos à questão. Em O Príncipe, nós comentamos essa obra na sala de aula, livro escrito por Maquiavel, e que, por sinal, se você puder adquiri-lo, porque isso é uma obra que serve para a vida toda, adquira-o com comentário de Napoleão Bonaparte, aquele imperador francês, fantástico. Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista Então vamos lá, ele está mostrando ou está veiculando o seu pensamento político como um pensamento extremamente racional, né? A obra de Maquiavel é intitulada como Racionalismo Político ou... Cadê a palavra melhor para definir isso? Bom, vamos ficar com racionalismo político mesmo. A palavra fugiu no momento aqui, vamos ficar com racionalismo político. Mas ele está vinculando esse racionalismo político com os ideais do Renascimento. Não se esqueça que Maquiavel era um pensador do Renascimento. A sua obra é lançada logo no início do século XVI, logo no princípiozinho. Vamos ver as opções aqui. Letra A. Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. Não. De forma nenhuma, porque Maquiavel, na sua obra, ele defende que a política ela tem que ser autônoma, ou seja, ela tem que ter a sua própria ética. Você não pode, segundo Maquiavel, trazer uma ética pessoal e tentar implantar essa ética pessoal dentro das suas ações políticas. Um exemplo disso é Barack Obama, por exemplo, presidente reeleito nos Estados Unidos da América. Se você parar para pensar na questão de Bin Laden, quem deu a palavra final sobre se ele morria ou se não, ou fosse capturado ou preso foi o próprio presidente. Mas aí você pensa, será que Obama é um assassino por fazer isso? Segundo Maquiavel, não. A ética que ele usou foi uma ética necessária para o exercício do poder, coisa que na vida privada dele provavelmente ele não faria, tá certo? Portanto, letra A não, porque aqui está mostrando que o divino tem mais importância que o humano. Lembre-se, o Renascimento vai priorizar o antropocentrismo, diferente do teocentrismo da Idade Média. Vamos para a questão da letra B. Letra B, rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. Não está rejeitando porque o acaso ocorre, mas não é necessariamente só o acaso, como diz o texto, que deve. Ele fala metade, metade. Então ele dá 50% aí para a intervenção humana. Então ele não está rejeitando. Há coisas que fogem ao controle deste ou daquele líder, mas isso tem que ser pensado, tem que ser avaliado racionalmente, não pode ser entregue ao determinismo e ponto final. Não, vamos lá. Letra C. Afirmar confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.
Essa é a resposta. Vamos ver por quê, a gente vai voltar aqui, vamos ver por que a D e a E não é, ou não são. Romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Muito pelo contrário, é o passado, é a história do que aconteceu em Roma, em outros impérios, que dá a Maquiavel o lastro para que ele escreva a sua obra. Então, essa opção de forma nenhuma, porque marcando essa opção, você está rejeitando a própria obra de Maquiavel. E a letra E não pode ser porque redefinir a ação política com base na unanimidade entre a fé e razão. Entre fé e razão, nunca houve unanimidade. Se você pegar a patrística, que começa com Santo Agostinho, ou Santo Agostinho é o maior dos nomes da patrística, e se você pegar a escolástica, que é de Tomás de Aquino, você vai perceber que no início da patrística até havia essa possibilidade de crer entre a harmonização entre fé e razão. Mas isso foi quebrado e isso acabou naufragando totalmente já no final da escolástica. Então o Renascimento não está propondo, muito pelo contrário, foi o Renascimento que quebrou essa possibilidade de que fé e razão pode conviver harmonicamente. Não pode ser essa. Vamos voltar para C, que é a questão que nós já sabemos que a resposta certa é ela. Que diz, afirma a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. É isso, né? É isso que Maquiavel quer, que nós, quando tomarmos as nossas decisões no âmbito político, façamos isso com o máximo de autonomia possível. Maquiavel, não se esqueça, é de uma época em que a igreja ainda tinha muito poder, né? E ele queria que os líderes de Estado ou das pequenas regiões, ducados, enfim, daquele território, já que a Itália não era um país como nós conhecemos hoje, tá, tivesse totalmente liberdade de ação. Às vezes, segundo Maquiavel, é melhor ser temido do que amado. Se puder as duas coisas, ótimo. Se não puder, opte por ser temido, porque a probabilidade de você ser obedecido é muito maior. Tá ok? Parabéns para vocês que acertou. Até a próxima aí, hein?